Olá, pessoal, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês nessa terceira aula, né, a nossa penúltima aula desses quatro encontros sobre historiografia judaica moderna, sobre os historiadores judeus no século XIX, que foram pioneiros na construção de uma história judaica modernizada e afinada com os novos movimentos historiográficos que, no século XIX, deram à história o estatuto e a autonomia metodológica e acadêmica que ela tem hoje nos departamentos universitários no mundo todo, né? Então, no nosso primeiro momento, a gente falou de um pensador que criou, ou produziu, melhor dizendo, uma espécie de filosofia da história judaica, Leopold Zunz. Corrigiram, inclusive, a minha pronúncia, né, na primeira aula. Então, Leopold Zunz, que foi um nome importante, o nome da nossa primeira aula, que pensou uma história judaica voltada para o estudo da literatura, para o estudo da homilética rabínica, para a ideia de que as fontes documentais seriam fontes não apenas teológicas judaicas, mas fontes também do próprio historiador para a construção de uma história judaica, como a Mishnah, como a Haggadah. Tudo isso a gente já discutiu lá na primeira aula. Então, se você ainda não assistiu essa primeira aula, volte a essa primeira aula, porque ela é muito importante para a nossa aula de hoje, para o nosso terceiro encontro, por uma razão muito simples. O nome que a gente vai trabalhar hoje, que a gente vai pensar hoje, que é o Isaac Yost, era amigo de infância do primeiro nome que a gente discutiu no primeiro encontro, do Leopold Zunz. A segunda aula, igualmente importante. Então percebam que a gente vem, na verdade, desde o primeiro encontro, buscando nomes da historiografia judaica moderna do século XIX, da historiografia judaico-oitocentista, buscando nomes que têm uma perspectiva diferenciada do que deve ser ou do que deveria ser a história judaica. Tá? Lembrando que o século XIX é um século profuso nessa questão, é um século onde essa questão, como se deve escrever a história, ela está no ar, né? Em 1838, quando, por exemplo, no Brasil é criado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, se lança um concurso dentro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, cujo tema é como devemos escrever uma história do Brasil. Né? Esse concurso é um concurso onde você vai ter uma série de manuscritos, muitos historiadores, muitos autores vão falar sobre ele. Quem ganha o concurso é von Marcius, né? Um pensador germânico, né? Austríaco, austro-germânico. Então, essa questão de como a história deve ser escrita, ela é uma questão que está no ar, não só na Europa, mas como no Brasil também. Aqui de onde eu estou falando para vocês, no Canadá, essa questão também é uma questão que está no ar no século XIX. O Canadá está se tornando uma confederação em 1867. Portanto, esses anos onde esses pensadores judeus pensaram sobre como se deve escrever uma história judaica são anos onde isso de fato está posto como uma questão. E por isso a gente foi buscar esses quatro nomes, existem muitos outros, mas esses quatro grandes nomes. O primeiro, Zunz, Leopold Zunz, que pensa uma espécie de filosofia da história judaica. O segundo nome, o Heinrich Gretz, que pensa uma espécie de realismo histórico judaico e a construção de uma história judaica que busque fazer uma conexão não apenas do passado, mas do passado com o presente judaico. E hoje a gente vai ver um historiador que é o Isaac Marcus Jost, que pensa a possibilidade da construção de uma história total do povo judeu, né, de uma história total. E curioso, porque essa percepção de Isaac Jost é muito interessante e muito vanguardista, na medida em que hoje, por exemplo, o que mais se discute
em termos historiográficos, em muitos fóruns historiográficos, é a ideia de uma história global, de uma história globalizante, de uma global history. Há mais ou menos 3 anos atrás, quando eu era professor visitante na Universidade de Nova York, eu adquiri uma obra num centro industrial de Massachusetts, chamado Loswell. Adquiri uma obra chamada História Global do Algodão. História global ou história geral, mas eu acho que o nome global está mais na moda hoje em termos de debates historiográficos. Uma história global do algodão, a Global History of Cotton. No século XIX, Yost é um dos grandes nomes da historiografia, inclusive é um nome que transcende a historiografia judaica, ele não está dentro de uma bolha, ao contrário, dos pesquisadores que a gente pode elencar no século XIX, Yost talvez seja aquele que mais deseje cruzar a fronteira do espaço civilizacional judaico, do espaço cultural judaico, na direção de outros espaços, embora nós tenhamos falado tanto em Gretz, na segunda aula, quanto em Funtz, na primeira aula, que aqueles dois primeiros historiadores já pensavam a ideia das contribuições da civilização judaica para o mundo exterior. Mas o Yost ele tem uma espécie de ativismo, não é só uma ideia acerca disso. Ele atua nessa direção de criar pontes entre o mundo judaico e o mundo não judaico, onde ele atua, né? Que evidentemente na Alemanha, mas é uma tendência europeia de uma certa forma, mas sobretudo uma tendência prussiana, né? Uma Alemanha que está começando a caminhar para a Confederação Germânica e depois para, de fato, para a unificação alemã. Então, é muito interessante a gente perceber que a preocupação de Yost de construção de uma história global, de uma história total, vamos dizer assim, de uma história total, a palavra em alemão que ele usa é allgemeine, uma história total do povo judeu, né? É uma preocupação que tem também o sentido de inserir a história judaica nos movimentos gerais da civilização humana. Essa preocupação de Yost, a gente também percebe nos outros encontros que a gente já teve, mas em Yost ela assume uma dimensão muito interessante, muito peculiar, que a gente vai ver ao longo desses 40 minutos aí que a gente está juntos nesse terceiro e penúltimo encontro. Né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Na primeira questão, vamos utilizar o mesmo caminho que a gente utilizou para pensar Zunz e Gretz. Aqui em Yost, a gente percebe que ele, desde a sua juventude, tem uma vocação comunitária. Ou seja, desde a sua juventude, Yost procura desenvolver trabalhos intelectuais para a comunidade judaica onde ele atua. A preocupação primeva de Yost não é uma preocupação tão intelectualizante como as preocupações de Zunz e de Gretz, que tinham, de fato, uma perspectiva muito mais, eu diria, historicista, e aí eu estou usando essa palavra com muito cuidado, do que Yost, que tem uma preocupação de intervenção comunitária através da produção de material historiográfico. Né? Então, ele tem, de fato, essa vocação. E uma das razões, eu acho que pelas quais isso ocorre, é a amizade com Zunz. São os escritos de Leopold Zunz que vão, de alguma maneira, entusiasmar Yost a produzir os seus próprios escritos como historiador. O que foi uma coisa que ele fez a vida inteira, inclusive atualizando o que ele escrevia. Né? Todas as vezes que Yost foi criticado por alguma razão, ele deixou escritos fabulosos. Né? Um deles, a gente vai ver, talvez seja um dos mais importantes escritos para a história judaica
de todos os tempos, para a história judaica contemporânea de todos os tempos, a gente já vai ver que título é esse. Todas as vezes que Yost sofria alguma crítica, ele imediatamente buscava atualizar seus textos, ou com notas a mais, ou reescrevendo seus capítulos, relançando resenhas sobre o seu próprio trabalho. Portanto, é de fato um intelectual muito interessante no sentido da crítica do seu próprio trabalho, né? Ele lembra muito filósofos que vão surgir no início do século XX, que vão também fazer uma crítica do seu próprio trabalho filosófico. E aí a gente percebe não só uma atitude bastante humilde da parte de Oz, mas uma atitude muito rica, no sentido de que os seus trabalhos não são, né, escritos em pedra, eles estão vivos. A fonte do historiador é uma fonte documental, mas a historiografia, a produção do texto, é uma produção que está viva. A língua, a linguagem está viva. Né? Eu acho que uma primeira característica que a gente pode e deve destacar em Yost é a sua influência zunziana, né? Assim, escritos tanto sobre literatura e história judaica, os escritos de Zunz são uma grande influência sobre Yost. A segunda questão é que ele é profundamente ligado à produção de uma história voltada para a educação. E isso tem muito a ver com uma tendência romântica, tipicamente germânica, daqueles tempos. Nós estamos vivendo aí o início, na verdade, o final da primeira metade do século XIX, o iníciozinho da segunda metade, que é onde o Yost vai produzir a maioria dos seus textos, né? Entre 1828 até mais ou menos 1847, a gente está vivendo o surgimento de um tipo de literatura tipicamente romântica e tipicamente germânica, com o objetivo de formar o ser, formar o homem e a mulher, formar no sentido não apenas intelectual, mas no sentido moral. E aí a gente não deve confundir isso com moralismo, como a gente hoje interpreta essa palavra, no sentido moral, no sentido do cultivo às virtudes. Né? A gente chama isso em alemão de Bildungsroman, né? O romance de construção, o romance de formação. E aí a gente percebe como isso atravessa a trajetória intelectual do Yost. Ele é profundamente ligado à história no meio educacional e num meio educacional diverso e inclusivo. E aí, o que é que eu estou querendo dizer com isso, com diverso e inclusivo? O Yost participou de uma iniciativa considerada naqueles tempos revolucionária de criação de uma escola para judeus e para não judeus no ambiente prussiano, no ambiente alemão daqueles tempos. Né? Essa iniciativa foi uma iniciativa que gerou muitos frutos interessantes até o momento em que o governo prussiano entendeu que essa iniciativa era perigosa. Então, ela proibiu que não judeus, o governo prussiano proibiu que não judeus, cristãos, luteranos ou católicos da Prússia e da comunidade germânica como um todo pudessem participar de iniciativas educacionais em conjunto com os judeus. É uma tentativa antissemita mesmo, antissemitismo de Estado, de isolar ao máximo os judeus e de não permitir o seu contato com a sociedade, com o seu entorno. Mas o Zunz, perdão, o Yost, antes disso, foi um dos grandes, antes dessa proibição, ele foi um dos grandes entusiastas dessa iniciativa. E isso vai, de alguma maneira, se expressar no seu trabalho como educador em uma das mais famosas escolas germânicas judaicas do seu tempo, a Philanthropischule. Vocês podem ver ao fundo desse slide a foto
do prédio mais ou menos atualizado. Esse não é o prédio original, a escola foi fechada em 1942 pelos nazistas, mas a Philanthropy foi uma escola que fez, de fato, história na educação judaica no ambiente germânico, e os Zuns, não apenas ele, mas outros grandes intelectuais judeus daquela geração da Wissenschaft, desse Judentum que a gente discutiu no primeiro encontro, vão fazer parte desse ambiente escolar como professores, né? Então ele vai ter, o Yost vai ter uma enorme afluência de cabeças judaicas pensantes naquele momento que produziram ideias para as ciências como um todo, tanto para as ciências humanas quanto para as ciências exatas e naturais, ideias fantásticas. Eu já vou falar de dois deles, que são o Kreisner e o Philipson, que são grandes influências sobre Yost. E o terceiro aspecto que eu queria chamar a atenção para vocês é que existe uma preocupação direcionada à juventude judaica, o que é também um diferencial para Yost, porque no século XIX, se nós estudamos no século XIX a história da juventude, a história infanto-juvenil do século XIX, você tem grandes historiadores que fizeram isso. Por exemplo, um que eu recomendo é o Philippe Arrier, né, que escreveu uma história da infância. A gente percebe que a perspectiva que se tem sobre as crianças e sobre os adolescentes é que eles devem se comportar como adultos. E devem se comportar como adultos o mais rápido possível. Há muito pouco espaço para uma reflexão intelectual no século XIX voltada exclusivamente para um público infanto-juvenil. E entenda esse público infanto-juvenil como um público infanto-juvenil. Ao contrário, há a perspectiva de que eles são, na verdade, adultos em miniatura, ou devem se comportar dessa forma. E Yost é um dos grandes intelectuais do século XIX que vai, nos limites históricos do seu tempo, pensar uma história, uma historiografia direcionada para a juventude judaica. Não apenas uma historiografia, mas uma série de outras iniciativas pedagógicas que ele vai ter voltadas para a juventude. Então, ele faz uma tradução, por exemplo, da Torá para a linguagem infanto-juvenil. Ele faz um manual de vocalização da Mishnah para o público infanto-juvenil. Mais do que isso, ele vai fazer traduções de Shakespeare para o público infanto-juvenil da comunidade judaica germânica. Ele vai também produzir textos pedagógicos de inglês e de alemão, buscando aprimorar, a partir de um método voltado para a infância e para a juventude, a língua alemã e a língua inglesa, que naquele momento já começa a despontar como uma espécie de novo latim, apesar do francês ainda ser uma língua internacional da norma culta no século XIX, mas o inglês começava a despontar como uma língua de negócios, como uma língua que vinha a partir da Pax Britânica, se tornando cada vez mais visível no ambiente internacional. Então é muito curioso você perceber essa preocupação que Yost tem com a questão da educação infanto-juvenil, muito na perspectiva do Bildungsroman, muito na perspectiva de um conhecimento voltado para a formação, mas nesse caso aqui tentando atingir de forma objetiva, com uma linguagem objetiva, a infância e a juventude. Então, de fato, se trata de um intelectual muito vanguardista. Eu não acredito, e eu sempre repito isso nas minhas aulas, eu não acredito em homens ou mulheres à frente do seu tempo, mas eu acredito em homens e mulheres que desafiam o seu próprio tempo, e Yost, até agora a gente pôde perceber isso, com certeza é uma dessas pessoas, né? Agora a gente pode perceber que enquanto ele está fazendo tudo isso que eu acabei de dizer, lá na Philanthropy in Schule,
produzindo todos aqueles materiais para a infância, atuando como professor na Philanthropy, ele também tem um ativismo intelectual, jornalístico e historiográfico. E eu coloquei a palavra simultâneo aí, justamente para reforçar a genialidade desse homem. Né? Assim, enquanto ele está fazendo todas essas iniciativas que a gente viu no slide anterior, né, a gente percebe aqui um ativismo intelectual, jornalístico e historiográfico. Ele vai organizar um jornal semanal chamado Tzion, que é um jornal que produz notícias judaicas e ensaios sobre história judaica. Ele vai produzir o Israelitischen Annalen com Kraisener, que vai, junto com ele, criar uma espécie de almanaque anual de história judaica, divulgando, a partir de ensaios, fontes, curiosidades, elementos que busquem, inclusive com o Leopold Zuntz ali, né, produzindo todo aquele conhecimento que a gente já viu na aula 1, que busquem, de alguma maneira, tornar a história judaica um objeto popular e do conhecimento da comunidade judaica. Lembrando que o Kraisener é professor junto com ele na Philanthropienschule. O Kraisener é um dos maiores intelectuais das ciências exatas do século XIX, um intelectual judeu fantástico que produziu, por exemplo, um tratado, ainda hoje considerado um grande tratado matemático, sobre as retas paralelas. Ele também é um dos pioneiros da geometria descritiva. Ele escreveu tratados de álgebra fundamentais, mas ele também tem preocupações profundas com história. Né? Um outro intelectual que está muito perto do Yost, atuando junto com ele, e que funda junto com Yost, um instituto de pesquisa sobre literatura judaica, que vai buscar compreender a história do povo judeu a partir da sua produção literária, poética, medieval, mística. Isso está me lembrando, mais uma vez, aquilo que a gente discutiu na primeira aula com o Tsuntz. O Tsuntz é uma pessoa que está buscando isso. Ele está buscando entender a poesia judaica como uma poesia mística, como uma poesia religiosa, mas também como literatura. E, ao entendê-la como literatura, entendê-la também como possibilidade de escrita da história do povo judeu. E aqui a gente percebe, junto com o Ludwig Philipson, a mesma preocupação do Yost. Você está vendo aí no slide, você está vendo uma fotografia de uma fazenda no Rio Grande do Sul, chamada Fazenda Philipson, que foi uma homenagem que a comunidade judaica no Rio Grande do Sul fez a Ludwig Philipson em 1904, quando uma colônia judaica foi fundada no Rio Grande do Sul e deram ao Philipson, deram à colônia o nome do Philipson em homenagem a esse grande pensador judeu, a esse grande rabino shakespeariano judeu, que junto com Yost e junto com Kraisener faziam parte dessa entourage intelectual que produzia conhecimento judaico o tempo todo. E não é à toa que eu coloquei aí o Rei Lear para você dar uma olhada nesse slide, porque uma das características muito grandes do Yost, do Kraisener e do Philipson é que os três eram apaixonados por William Shakespeare, o que é também uma grande tendência do romantismo do século XIX. Shakespeare volta à voga com uma potência muito grande, e esses três nomes que a gente está discutindo, especialmente o Yost, que é a estrela da nossa aula de hoje, é muito ligada à literatura do Shakespeare. Eles fazem traduções incríveis do Shakespeare para o alemão, e, como eu disse no slide anterior, o Yost, inclusive, cria manuais de leitura de Shakespeare para crianças e adolescentes. Né? O que ainda hoje é muito difícil de se encontrar, por exemplo, em países como o Brasil. A gente tem pouquíssimo material, de fato, voltado para o Shakespeare, que é um grande autor da literatura universal. Então, esses nomes do século XIX são realmente pioneiros nessa produção de conhecimento, de um conhecimento voltado para as pessoas. Então, ele é um ativista. Eu caracterizo
inicialmente como um grande ativista da história, como um grande ativista das humanidades, ao lado de um arsenal poderoso como Kreuznach e Philipson. Há nessa transição desse ativismo o nascimento de Jost como historiador. E aí eu escolhi para falar desse nascimento do Jost como historiador, como grande nome da historiografia moderna judaica, dessa historiografia oitocentista carregada desse entusiasmo por se escrever uma história do povo judeu, eu escolhi pelo menos considerada pelos críticos de Jost, a mais importante das suas obras, né? A Nova História dos Israelitas, de 1815 a 1845. E aí a questão é a seguinte: por que razão essa nova história dos israelitas de 1815 a 1845, qual a importância, por que ela é considerada um chef-d'œuvre, né? Por que ela é considerada uma obra-prima da historiografia judaica? Porque ela é uma obra de história contemporânea, no sentido de que o Jost está escrevendo uma história daquilo que ele e a geração dele estão vivendo. Hoje, nós chamamos isso, na historiografia, nos dias de hoje, de HTP, História do Tempo Presente. E ainda hoje se discute HTP, História do Tempo Presente, como uma grande novidade da historiografia. E no século XIX, a gente tem Isaac Marcus Jost fazendo algo muito semelhante, produzindo um texto historiográfico que tem uma preocupação absolutamente presentista e contemporânea. Então, esse é um dos grandes diamantes da história judaica, e ele ainda hoje é um livro muito consultado para aqueles historiadores que têm uma preocupação, com a história cultural, dois, com a história das mentalidades, e três, com a história dos costumes. Por que razão? Porque, graças a essa obra de Jost, a gente consegue ter, a partir da perspectiva dele, porque toda história é obra, né, da intervenção do historiador, mesmo assim, a gente consegue acessar a maneira pela qual as comunidades judaicas daquele momento na Europa viviam, escritas por um historiador que também viveu na mesma época, né? Então, de fato, ela é uma obra bastante original e, na verdade, um grande registro do próprio tempo onde Jost, esse historiador, se inseria. Então, de fato, ela é considerada uma obra-prima. Um outro aspecto que eu acho que é interessante a gente pensar é o título desse livro, Uma Nova História dos Israelitas, que é um termo que ele está utilizando, né? Israelitischen. Por que razão ele coloca esse termo nova história? Isso dialoga muito com a tentativa de se construir um texto histórico, uma narrativa histórica, a partir de novas abordagens metodológicas. Ou seja, uma história dissociada do subjetivismo total, uma história que tenha como fonte o documento, que busque nas suas notas e nas suas pesquisas o fato histórico a partir do registro e das fontes, uma história que tenha fontes primárias, ou seja, fontes documentais claras, e que tenha um certo rigor na pesquisa e na organização da própria narrativa, né? Então, a gente tem uma narrativa histórica judaica, esse primeiro ponto que você está vendo no slide, guiada pela razão. A ideia típica do século XIX, Max Weber vai recuperar muito isso na sociologia, né?
a ideia de uma sociedade atravessada pela razão, e aqui a gente percebe em Ost o mesmo mote, né, a ideia da razão como aquele guia, aquela bússola para se escrever a história, uma consulta objetiva das fontes, né, a construção de uma história baseada em fontes ou a transformação dos textos tradicionais judaicos em fontes documentais, o que vai acontecer com o Talmud. É muito curioso, porque o Yost é profundamente rigoroso quando ele estuda os rabinos do Talmud. Né? Ele tenta olhar para o texto do Talmud de forma mais racional e, do ponto de vista metodológico, severa possível. Ele considera vários dos rabinos do Talmud grandes impostores. Ele foi profundamente criticado por isso, porque ele tenta entender no Talmud um encadeamento lógico de ideias e tenta retirar da narrativa talmúdica tudo aquilo que para ele é sectário. Tudo, inclusive vai escrever um texto muito polêmico chamado História dos Judeus e das Suas Seitas, né? Que não é um texto que a gente está comentando hoje aqui, porque esse texto, Nova História dos Israelitas, de 1815 a 45, é uma preciosidade. Ele é profundamente rigoroso quando ele estuda o Talmud, ele vai secando, retirando o que ele acha que é subjetivo demais, mas ele não deixa de ter uma certa paixão pela história judaica. Alguns dos seus críticos vão, inclusive, acusá-lo de um sentimentalismo judaico. Mas é muito importante a gente ter cuidado, porque o Gretz também foi acusado disso na aula 2, o Zuns foi acusado disso pelo Treitschke na aula 1. Então, esse argumento do sentimentalismo judaico, de uma espécie de chauvinismo judaico por esses historiadores, é sempre um argumento que vem de fora e que tem como objetivo, utilizando uma palavra dos nossos dias, o cancelamento desses intelectuais, porque eles apareciam como uma ameaça ao establishment, na medida em que eles pensavam uma história de uma comunidade que era profundamente perseguida por séculos e séculos na Europa. Né? Então, é muito curioso a gente perceber essa reação que a comunidade historiográfica geral tem a esses historiadores judeus, e uma reação muito padronizada, né? Muito antissemita, evidentemente, na sua essência, mas com padrões de repetição muito curiosos. E a questão do sentimentalismo é sempre um argumento contra esses homens. E uma narrativa histórica, no nosso terceiro ponto, uma narrativa histórica que seja o produto da exatidão factual. A ideia, e aí eu coloquei até em francês aí, né, événementiel, que é um termo que um movimento na historiografia que vai acontecer em 1929, chamado Movimento dos Análises, vai fazer uma profunda crítica a esses historiadores do século XIX, chamando-os em francês de événementiel. Événement é o episódio, é o fato, mas Yost, como um bom historiador oitocentista, ele está entendendo que o fato é uma espécie de motor da narrativa historiográfica e que, portanto, para se escrever uma história judaica é preciso o documento e o fato. Tudo isso guiado, atravessado pela razão. E, evidentemente, o distanciamento das paixões, embora, como eu já tenha dito, ele tenha sido criticado pelos seus rivais fora do ambiente judaico como sendo um sentimentalista, o que não é uma crítica muito, no meu entender, muito confiável. O último detalhe que eu queria deixar aqui para a gente desse slide é a imagem que eu coloquei para vocês. Né? Por que razão escrever uma história do presente? Por que razão escrever uma história do presente judaico? Uma história dos judeus de hoje. De hoje quando? De 1815, quando eu, Yost, estou vivo e estou aqui produzindo. Ora, por que há uma preocupação com relação à emancipação dos judeus que já havia sido, de alguma maneira, articulada na era napoleônica? Napoleão Bonaparte foi ele não é o único, mas ele foi um dos grandes nomes que tornou a questão da emancipação judaica um debate público e, de fato,
garantiu certos mecanismos jurídicos, especialmente no Código Civil, que davam à comunidade judaica francesa um estatuto de comunidade legítima no meio francês. E isso se reproduziu pela Europa napoleônica, e, evidentemente, depois do fim da era napoleônica, muito dessa emancipação foi questionado, mas como na Prússia, né, por exemplo, aquela escola da qual eu falei, que misturava judeus e não judeus, mas muito dessa emancipação permaneceu. Então, existe uma preocupação com a história do presente judaico em Yost, porque ele está tentando também entender como é que se avançam as questões dessa emancipação judaica na Europa a partir desse grande divisor de águas que foi Napoleão Bonaparte. Né? Então, essa obra, Nova História dos Israelitas, de 1815 a 1845, é um primor da historiografia judaica, num primeiro grau, e eu acho que um primor da historiografia geral num segundo grau. E aí a gente caminha para uma outra obra dele, que eu acho que é uma obra fantástica e a mais famosa de todas, na minha opinião. É a História dos Judeus, a História do Povo Judeu, desde o tempo dos Macabeus aos nossos dias. Ele leva 2 anos para escrever esse livro, é um dos seus primeiros livros, é quando ele se torna um historiador famoso, né? Quando ele começa a ser visto pelos outros historiadores. E o que é muito interessante é por que escolher como ponto de partida os Macabeus num momento da Europa em que as questões relativas às nacionalidades começam a acontecer. Que Europa é essa que Jost está vivendo? É a Europa que daqui a pouco vai produzir a Revolução de 1830, que vai produzir a Revolução de 1848, que vai produzir a unificação italiana, a emancipação da Polônia, que vai produzir a unificação alemã, a Europa das nacionalidades. Uma historiografia mais romântica chama esse momento do século XIX de Primavera dos Povos. Né? Então, os macabeus, na memória política da civilização judaica, os macabeus são um símbolo de autodeterminação do povo judeu. Né? Eles são um grande símbolo de autodeterminação histórica do povo judeu. Então, esse símbolo é recuperado por Yost num título de uma obra que tem como objetivo pensar uma história geral do povo judeu, mas que tenha como ponto de partida os macabeus, e tenha como ponto de partida o passado macabeu judaico, lá do século II antes da Era Comum, né? Do século II antes da Era Comum. É muito interessante a gente perceber essa trajetória que tem como marco uma revolta contra os Seleucidas na antiguidade, uma revolta contra os greco-sírios, né, na antiguidade, e que foi vitoriosa. Né? Judas Macabeu, os Macabeus, de uma forma geral, criaram uma verdadeira dinastia de reis mais ou menos autônomos numa região que hoje a gente chama de Israel e também chama de Palestina, porque é uma região ampla onde os macabeus atuaram de forma política. Então, o Yossi escolhe os macabeus como ponto de partida para se escrever uma história. Não estamos falando de Yost como um historiador nacionalista. Essa palavra nacionalismo ainda não faz exatamente sentido para o momento em que essa obra está sendo escrita. Mas ela tem elementos daquilo que o antropólogo norte-americano Benedict Anderson, numa obra que eu recomendo que vocês leiam, chamada Comunidades Imaginadas, aquilo que Benedict Anderson chama de nationness, elementos de nationness, de nacionalidade. Então, não há nacionalismo em Yost, mas há elementos nacionais presentes na historiografia yostiana. E essa obra, História do Povo Judeu, desde o tempo dos Macabeus aos nossos dias, ela tem essa característica.
Agora, desde o tempo dos Macabeus até os nossos dias, ou seja, existe uma preocupação presentista, que a gente já tinha visto no slide anterior, né, com a história dos israelitas de 1815 a 1845, né, existe uma preocupação, o presente judaico interessa aos historiadores judeus do século XIX. E essa questão dos elementos nacionais se soma a essa obra junto com essa preocupação presentista. Não podemos esquecer, e por isso que eu coloquei de propósito, que um dos maiores historiadores de todos os tempos, Ernest Renan, que inclusive esteve no Brasil, em 1882, muito depois do que Yost está escrevendo, né? 50 anos depois do que Yost está escrevendo, em 1882, o Renan vai dar uma palestra chamada O que é uma nação? Uma palestra que depois vai se transformar num livro, e, curiosamente, um dos capítulos do livro se dedica ao povo judeu. E eu tenho certeza absoluta que Renan, que é um historiador francês, mas que tem muito contato com historiografia germânica, ele certamente conheceu a obra desses historiadores judeus. Né? Então, isso que está escrito aí em preto, em negrito no nosso slide, qu'est-ce qu'une nation, o que é uma nação, é considerado uma das grandes obras sobre a questão da nacionalidade no século XIX, mas muito antes disso, os historiadores judeus já estavam pesquisando essa questão, inclusive com o objetivo de reconstruir o passado judaico. E, finalmente, uma das maiores e mais importantes obras, também muito famosa de Yost, uma espécie de história geral do povo judeu, de grande história dos judeus, ou de história global dos judeus, onde ele aborda a questão da construção de uma história moderna e totalizante. É preciso compreender a civilização judaica na sua pluralidade, mas também na sua totalidade. É uma espécie de apresentação da civilização judaica e de apresentação do povo judeu enquanto civilização de objeto histórico, que também é uma preocupação dos Unts, lá da nossa primeira aula. Eles têm muitas afinidades, é uma coisa impressionante. E aí, 2 pontos servem para a gente se encaminhar para o encerramento dessa nossa discussão hoje, né? A influência do romantismo na formação da cultura e das nacionalidades, né? O surgimento do folclore, por exemplo, que surge, estudos de folclore surgem nesse momento, a ideia de uma primavera dos povos, e a discussão na filosofia política sobre a modernização da civilização judaica. O Marx, por exemplo, Karl Marx, está escrevendo em 1843 uma obra que muitas vezes é muito mal interpretada, chamada Questão Judaica, onde ele discute essa transição do povo judeu de uma comunidade que é vista como uma comunidade religiosa para uma sociedade judaica, a um mundo social judaico, que é para onde o Marx está apontando na questão judaica, que é o título de uma obra, né? Mas essa é uma preocupação que não é uma preocupação exclusivamente do Marx. Existem muitos pensadores judeus no século XIX que estão se dedicando a isso, o Yost é um deles, e o nosso próximo e último encontro vai trazer para nós talvez aquele que mais tenha se preocupado com a ideia de se estudar o povo judeu enquanto sociedade. Pensar as sociabilidades judaicas, pensar as relações sociais e históricas do povo judeu. Esse é o nosso próximo encontro. A gente vai se dedicar à obra de Dubnov, que vai trazer para nós essa nova perspectiva. Então, com isso, eu deixo aquele abraço para vocês e espero vocês no nosso quarto e último encontro dessa trajetória fantástica de historiadores judeus do século XIX.